Então, com muito prazer, a gente recebe aqui o professor Tiago Santos Salgado, onde ele vai fazer uma fala intitulada A Intervenção dos Estados Unidos na Venezuela Chavista. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o professor Tiago, que ao término da fala, tá, Tiago, a gente vai abrir para a turma, fazer perguntas, comentários. Então, fiquem à vontade, sejam bem-vindos. Daqui a pouco eu disponibilizo aqui o formulário no Google para o preenchimento da presença e emissão dos certificados. Tiago, é contigo. Beleza. Bom, obrigado, né? Agradecer ao Danilo, ao professor Danilo. Realmente, né? 10 anos já que a gente se conhece, né, Danilo? Caramba, parece que foi outro dia, né? Eu ia também começar minha fala falando isso, a gente já tem uma amizade de longa data, é um dos amigos mais próximos aí, mais queridos que a gente tem, e só por isso já seria um prazer enorme participar, né, na disciplina do Danilo. Agradeço, então, o convite, agradeço a todo mundo que está participando, né, do encontro, e espero poder oferecer alguma contribuição aí às pesquisas que cada um de vocês estão fazendo, né. O Danilo citou o Cláudio, que está trabalhando em questões de jornais, né, que é um pouco que eu trabalhei no mestrado. A imprensa sempre é uma fonte importante, né, que oferece aí muito material, né, muita pesquisa, mas no caso do doutorado, que é o que a gente vai conversar um pouco hoje, que foi a pesquisa das relações entre os Estados Unidos e a Venezuela, né. Assim, a gente sabe que a Venezuela meio que ocupou um pouco, né, o lugar de Cuba no imaginário, né, não que Cuba tenha saído também, né, mas assim, no imaginário de certos setores da sociedade. Então, obviamente que essa pesquisa em particular, como todas, né, imagino, né, Danilo, elas têm também uma função política, uma questão ideológica envolvida, né, mas claro que sem perder o rigor, né, rigor metodológico, científico, né, e é um pouco sobre isso que a gente vai conversar, tá? Eu vou apresentar para vocês um pouco sobre a questão teórica que eu utilizei para fazer essa pesquisa, as questões das fontes, que eu acho que são também eu utilizei para fazer a pesquisa, a documentação que está no site do Wikileaks. Eu não sei se vocês conhecem, né, o Wikileaks, que, enfim, que apresenta aí uma série de documentação considerada secreta, né, dos Estados Unidos, e está disponível. Então, eu utilizei essa documentação, e que assim, um local onde a quantidade de pesquisa, né, de historiografia que pode sair dali é gigantesca. A gente sabe que já existem muitos trabalhos sobre isso, mas a maior parte deles no campo do jornalismo ou das relações internacionais, né. Inclusive, fica a sugestão para o Cláudio, que ele já trabalhando na eleição do Collor até o impeachment, você encontra a documentação ali do Wikileaks, e para, não sei se vem ao caso, né, mas você pode encontrar ali o que os Estados Unidos como os Estados Unidos se colocava, né, frente ao impeachment do Collor. Ali tem, com certeza você vai achar uma documentação adicional à sua pesquisa aí, caso tenha interesse, né. O Danilo, eu queria aqui, cara, compartilhar a tela, mas eu não sei como é que eu faço. Eu clico a tela inteira, ou uma janela, ou uma guia? Você está sem som aí. Você clica na setinha, no meio você pode clicar uma janela, aí vai aparecer a opção do PowerPoint. Bolão, aí achei, beleza. Tá ótimo, maravilha. É PowerPoint, né? Isso, é PowerPoint. Estão vendo aí? Tá carregando, apareceu. Tá Apareceu? Beleza. Sim. Estão vendo aí? Perfeito. Beleza, então, ó. Então é o seguinte, a apresentação que eu vou fazer tem esse título aí que eu pensei, né, o Democracy Delivers, a Guerra dos Estados Unidos contra a Venezuela, que é o título, né, do livro da qual a tese
deu resultado, né? O livro, como o Danilo colocou, foi publicado pela editora Telha no começo do ano, né? E a tese foi defendida em 2019, lá na PUC, né? Com orientação da professora Vera. E eu vou tentar explicar também um pouco, daqui a pouco, né? Explicar um pouco por que chama, né? O nome, né? O Democracy Delivers, da onde que vem, né? Então, tem aqui o meu e-mail para quem quiser, caso queira trocar alguma informação. Eu também deixei aqui ao lado, Danilo, uma série de livros, né, que eu vou, conforme for, eu vou apresentando. Eu não sei se, agora vocês não conseguem me ver, né, vocês estão vendo só a imagem do PowerPoint, é isso, né? Aí depende do equipamento, né? Se for pelo celular, um pouco menos, né? Mas pelo computador eu consigo te ver. E ver Consegue os ver? demais, Porque eu só estou vendo o PowerPoint, eu não estou vendo nenhum de vocês aqui, mas se você está conseguindo ver, beleza. Pelo computador dá para ver, professor. Ou Dá para pelo ver? celular, aliás. Pelo celular dá para ver. Dá para ver? Dá para Perfeito. ver você e o PowerPoint. Beleza, então tá bom. Então, obrigado. Valeu. Então, vamos lá, ó. Eu vou começar apresentando aqui, eu preparei um PowerPoint, mas é um PowerPoint só para eu me localizar mesmo assim, né, e não acabar me perdendo na apresentação. Então, eu vou primeiro fazer uma apresentação sobre o que é o Wikileaks, né, o que foi, de forma rápida, né, agora. Aí, depois, a gente vai falar sobre as relações, né, dos Estados Unidos com a América Latina, e, querendo ou não, a gente vai retomar um pouco, né, a chave conceitual aqui, de alguma forma, é a ideia de imperialismo, né? Aí depois a gente vai entrar, de fato, na história venezuelana, né, na formação do capitalismo na Venezuela, as relações, a importância do petróleo, né, e as consequências das políticas neoliberais no final da década de 80 e começo da década de 90 na Venezuela, que cria o caldo cultural, né, que cria a conjuntura que possibilita a eleição do Chávez em 98, né, e aí sim a gente vai entender um pouco, né, como se deu essas relações entre Estados Unidos e Venezuela chavista, né, porque no fundo a tese apresenta a seguinte perspectiva, né, de que a Venezuela vai ser, né, não uma alternativa, o chavismo ou a Revolução Bolivariana, né, ela não será exatamente uma alternativa ao capitalismo, né, eu acho que isso é uma coisa bastante óbvia, inclusive, né, mas as transformações, né, quer dizer, o processo político, social venezuelano vai ser entendido pelos Estados Unidos como uma ameaça ao modelo neoliberal, né, por mais que essa ideia aí de neoliberalismo seja um conceito ainda em disputa e que a gente tenha aí muita tinta sendo gasta para entender o que é o neoliberalismo, né, a Venezuela chavista, nesse ponto, vai se afastar dessa ideia neoliberal, né, ou melhor, daí eu uso os escritos do Dardot e do Laval, né, que escreveram um livro que foi publicado pela Boitempo, que chama Razão Neoliberal, né, Razão do Mundo Neoliberal, e que por isso, portanto, né, os Estados Unidos vão se colocar contra a Venezuela. É claro que aí você tem uma questão também que envolve toda a América Latina, é o contexto, né, em que é o período em que a América Latina passou por aquela onda progressista e tudo mais, né, e, enfim, né, então a gente vai adentrar um pouco, fazer esse caminho, né. Primeiro, eu queria comentar um pouquinho sobre essa questão do Wikileaks, né. Eu acho que todo mundo já ouviu falar do Wikileaks, pelo menos, né, eu até deixei separado um livro aqui, para quem quiser, que é um livro do Assange, né, que chama aqui Cyberpunk, Julian Assange, né, que trata sobre o Wikileaks e o que é uma série de entrevistas, de textos, enfim, né, sobre os idealizadores do Wikileaks. E o Wikileaks, à época, quando foi lançado em 2006, ele foi alvo de muita controvérsia, porque ele é o site onde é publicizado os vazamentos de documentação secreta das embaixadas dos Estados Unidos espalhadas pelo mundo, mas não só, né? Ali você vai encontrar e-mails de presidentes, né? Você tem e-mails de empresas, de lobistas, né?
E é uma farta documentação ali, né? Tem muita coisa para ser discutida, para ser estudada ali no Wikileaks, né? À época, os Estados Unidos se admitiu a veracidade da documentação, né? Tanto que o Assange agora, né, passou, acho que vocês devem ter acompanhado, né? Ele estava preso em Londres, na embaixada do Equador, né? E houve uma transferência e tal. Agora, né, se ele vai ou não para os Estados Unidos, ele é condenado nos Estados Unidos. À época, os Estados Unidos admitiu a veracidade da documentação. Aí, conforme foi passando o tempo, né, tendo em vista o próprio conteúdo que estava posto ali, uma série de instituições da mídia, né, publicizaram essa documentação, os Estados Unidos começou a fazer uma campanha, né, de que muitos documentos eram fraudados, não eram exatamente aquilo, etc. Mas eu acho que essa tese de que a documentação não corresponde, né, com o que exatamente era discutido nos bastidores da diplomacia dos Estados Unidos, cai por terra em 2014, né, em 2015, com aquele escândalo da NSA, né, da NSA, né, que ficou provado que os Estados Unidos estava, inclusive, monitorando e colocando escutas e tal em presidentes, né, inclusive a Dilma, né, foi alvo dessas escutas, o presidente da Petrobras à época, o que coloca um pouco, né, essa lógica de fato, quais são, né, os interesses dos Estados Unidos na América Latina, né. Então, a documentação do Wikileaks está aí para todo mundo poder, né, visitar e pesquisar, né, é um portal super simples de você mexer, né, de encontrar a documentação. Nós encontramos uma documentação no Wikileaks, no começo da pesquisa, na qual era um telegrama, né, então a gente tem, assim, são os cables, né, são os cabos, né, que é a documentação das embaixadas dos Estados Unidos em diferentes locais do mundo, em particular, no nosso caso, a gente usou a embaixada de Caracas, né, capital da Venezuela, mas não só, também a gente aparece com documentação da embaixada do Brasil, da embaixada na Bolívia, né, alguns documentos produzidos pelo Congresso dos Estados Unidos que mostram a doutrina, né, dos Estados Unidos para a América Latina, da política externa dos Estados Unidos, né, e essa documentação, né, ela acaba mostrando qual é, de fato, né, ou como se posicionou os Estados Unidos durante o período intitulado chavista na Venezuela, né. A gente sabe que os Estados Unidos, né, e Venezuela têm uma relação de longa data, como os Estados Unidos têm relação de longa data com todos os países da América Latina, né, mas com a Venezuela em particular, porque é um país que vai ser visto como o principal fornecedor de petróleo para os Estados Unidos, né, e essa relação, ela não necessariamente mudou em substância, né, mas ela se tensionou durante o período, e é isso que essa documentação mostra, tá? Então, a base documental que a gente utilizou é essa documentação do Wikileaks, que é uma documentação, boa parte dela é uma documentação secreta, né? E que agora está disponível, que possibilita que a gente possa ter uma ideia, né? Ou possa pesquisar o que estava acontecendo nos bastidores mesmo da diplomacia, né? Dos Estados Unidos e, enfim, tudo bem? Então, a documentação foi essa aí do Wikileaks que a gente utilizou. Depois eu coloquei no final, se der tempo, Danilo, eu coloquei alguns trechos, né, para ilustrar um pouco da fonte, né, como que se constrói esse discurso, mas aí mais para frente, né, tudo bem? Vamos lá, ó, então, assim, aí como que a gente construiu, né? Beleza. Beleza? Como que a gente construiu, né, a tese? Primeiro a gente foi pensar a relação dos Estados Unidos com a América Latina, né, e aí coisa, assim, simples, né, que eu acho que todo mundo está já cansado de saber, né, que a política externa dos Estados Unidos para a América Latina começa lá na década de 1820, 1830, com a doutrina Monroe, né, que é a construção do projeto hegemônico dos Estados Unidos na América Latina. E é curioso, eu sempre, quando a gente está conversando sobre isso, com alunos, principalmente, então, eu sempre pergunto para eles, né, eu falo assim,
quando que a doutrina Monroe acabou, né? Porque se ela começou por volta de 1820, 1830, quanto que ela acabou, né? E aí eu uso para responder essa pergunta uma entrevista de um ex-secretário de Estado dos Estados Unidos, na época da administração Trump, que é um cara chamado Rex Tillerson, né? E o Rex Tillerson respondeu essa pergunta. Foi perguntado a ele, falou, olha, escuta, o Rex Tillerson, qual que é a política externa dos Estados Unidos para a América Latina durante a administração do Trump, né? E o Rex Tillerson respondeu, é a que sempre foi, doutrina Monroe, né? Quer dizer, o que vai mudar na doutrina Monroe é a forma como ela se apresenta, né? O corolário da doutrina Monroe. Aí ela pode ser política da boa vizinhança, política do dólar, né? Consenso de Washington, né? Política da dívida, enfim, né? Mas é a doutrina Monroe, a ideia de que a América Latina, né? É um continente, é um território naturalmente disponível para os Estados Unidos explorar mercado consumidor, matéria-prima, enfim, né? E é isso que vai basear, né? É aí que está a base, é isso que vai nortear as relações dos Estados Unidos com a América Latina até hoje. Afinal de contas, a gente está vendo, né? Vocês devem ter também acompanhado os noticiários hoje, né? O noticiário hoje. O chefe da CIA está no Brasil, né? Se encontrando com o governo atual, né? Com o presidente, com o ministro da Defesa, etc., né? O que esses caras estão fazendo aqui? Não estou insinuando nada, mas eles estão aqui, né? Quer dizer, essa é a perspectiva da doutrina Monroe, né? A ideia de que a América Latina é um continente, um território disponível, né? A exploração e é uma fonte segura, né? Para os Estados Unidos de matéria-prima, principalmente, mercado consumidor, né? E no caso da Venezuela em particular, a fonte de petróleo, né? Para a maior potência capitalista, né? Para quem se interessa, foi o melhor livro, assim, que eu li para desenvolver a tese, que é um livro que chama Estados Unidos, né? Poder e Submissão, que esse livro aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo ver aí, Poder e Submissão, que é de um pesquisador... Você está sem câmera. Estou sem câmera? Eu não sei como é que eu abro a câmera, cara. Eu estou vendo ele. Tá vendo? No celular dá para ver, aqui professor. Tá tranquilo também. Eu estou vendo Tá ele. dando para ver, professor. Tá dando para ver? Agora ele Internet, esquece. Valeu. Mas eu estou ouvindo. Beleza, ó. Danilo, com boicote. O celular dá para ver, beleza. Tudo bem? Bom, enfim, depois eu tenho aqui no slide as referências escritas, né? Ou eu posso mandar para o Danilo também, ele compartilha com vocês, né? Que é um livro do Lars Schultz, que chama Estados Unidos, Poder e Submissão, uma história da política norte-americana em relação à América Latina. É um livro excelente, né, que trata aí da política dos Estados Unidos da América Latina desde o século XIX, no qual ele mostra exatamente essa continuidade, né, da doutrina Monroe, né, e como ela vai chegar até aqui, né. Um outro livro que também trabalha essa questão, um livro mais recente, é um livro do Perry Anderson, né, inclusive que eu coloquei uma pequena citação dele aí, o Perry Anderson aqui, um livro que chama A Política Externa Norte-Americana e Seus Teóricos, né, que é esse daqui. Aqui, no livro do Perry Anderson, ele vai trabalhar mais a questão da democracia, né, de como a democracia é instrumentalizada pelos Estados Unidos para impor seus interesses aqui no continente, né, no Brasil e nos nossos vizinhos também, né. Então, fica aqui a sugestão para quem tiver interesse, né, e tanto esses dois livros vão mostrar o quê, né, que a hegemonia dos Estados Unidos vai se basear em 3 pilares, né, que são pilares militares, econômicos e ideológicos, né, que se manifestam na defesa da democracia, do livre mercado e na missão civilizadora que os Estados Unidos vai adotar, que aí também já retoma desde lá, né, da Destino Manifesto, essa coisa, né, de que os Estados Unidos é o povo escolhido por Deus, né, quer dizer que os Estados Unidos deveriam ser o farol, né, que guia a humanidade, né, enfim, né, esse construto ideológico que, na verdade, ele serve para impor ali relações de poder, né, entre as nações, né, no caso, a ideia de que os Estados Unidos de fato, né, a principal potência, né, imperialista, no primeiro momento, da América Latina e depois da Primeira Guerra do mundo, né.
Então, o que principalmente o Lars Schultz coloca? Ele vai pegar, né, toda essa base, né, doutrinária da política externa dos Estados Unidos e vai dizer o seguinte, olha, na verdade, os Estados Unidos, a gente sabe bem disso, né, eles não estão nem aí se é democracia, se é livre mercado, o problema deles não é com isso, né, o problema deles é um problema interno, né, qual problema interno é esse? É o problema de defesa da estabilidade do seu capital, né? Então, quer dizer, os Estados Unidos têm interesse em defender os interesses do seu capital espalhado pelo mundo, né? Se para isso ele precisar abrir mão da democracia, que assim seja, né? A gente sabe disso aqui, a história brasileira está aí para mostrar, a história da América Latina é marcada por isso, né? Se puder manter a democracia, ótimo, mas se não puder, a gente abre mão da democracia para impor um regime, um modo de produção, enfim, né, um sistema político, social, né, que defenda ou que garanta aos capitais estadunidenses espalhados pela América Latina as melhores condições, né. Quer dizer, no fundo, é um pouco isso que o Perry Anderson coloca, né, que apesar de ter um discurso, né, os Estados Unidos adotaram um discurso em defesa da democracia, o que eles vão chamar de mundo livre, né, isso fica muito claro, principalmente durante o período de Guerra Fria, era muito, muito compatível, né, com a ditadura, né, afinal de contas, o problema deles não é com garantia de direitos fundamentais, o problema deles é outro, né, com a sustentação e com a manutenção, o que o Perry Anderson chama aqui, né, da renovação e da garantia da propriedade privada, mas, num caso mais particular, é com a manutenção dos interesses do seu capital, né? O que o Lars Schultz chama de autointeresse, né? A defesa, ele chama assim, né? Que é o autointeresse dos Estados Unidos, né? Quer dizer, a defesa dos interesses do seu capital espalhados pela América Latina, tá? Aí, dito isso, que é um cenário mais amplo, né, da relação dos Estados Unidos com a América Latina, eu queria comentar com vocês um pouco sobre a Venezuela, né? Afinal de contas, muita gente fala da Venezuela, né? A Venezuela tá presente no imaginário hoje em dia, né? A gente está aqui em casa, né, por conta da pandemia, etc., né? Trabalhando muito de casa, e eu não sei, mas, assim, a gente fica assistindo aqui a CPI, né, da Covid, às vezes, né? E aí, Danilo, a gente fica, na hora que vai falar alguns senadores lá, né, a gente fica aqui, tem, assim, o bolão, né? Quando que vai aparecer Venezuela, maconha, né? Esses negócios, essas loucuras, né? Que alguns deles têm, né? E é recorrente, né? Não falha uma, né? Venezuela aparece ali, apoia a Venezuela, que não sei o quê, né? Mas só que se você pegar, eu tenho essa impressão, né, para muita gente que fala aí sobre Venezuela, se você pegar um mapa da América Latina e tirar o nome dos países e falar assim, ó, aponta aí onde é a Venezuela, boa parte deles vai apontar na América Central, você percebe? Vai apontar, não vai saber, né? Não que isso seja, né, determine alguma coisa, mas, assim, eu acho que falta um pouco, né, de colocar, né, a questão no seu devido lugar, né? Então, eu queria fazer uma rápida exposição aqui sobre como se deu a formação do capitalismo na Venezuela, né? E para começar a entender Venezuela, é necessário, a gente não pode esquecer que a Venezuela hoje é o país no mundo onde existem as maiores reservas de petróleo do mundo, né? Na bacia do Orinoco, principalmente. Além do petróleo, você tem gás natural, quer dizer, um país que você tem ali uma quantidade de recursos naturais gigantescos, né? Obviamente que isso, por si só, já faz com que a Venezuela seja alvo, né, dos interesses, né, geopolíticos, né, e ocupa uma posição estratégica nessa conjuntura, né. Agora, a questão do petróleo é importante pelo seguinte: as primeiras jazidas de petróleo na Venezuela foram encontradas por volta da década de 1920, né. E desde que o petróleo foi encontrado na Venezuela, né, você vai ter a forte presença de empresas, né, dos Estados Unidos, da Inglaterra, principalmente, né, que vão
se aproveitar da extração do petróleo venezuelano e que vão mudar a base produtiva do país, né? Porque a gente está acostumado, né, com um caminho, assim, talvez, né, aqui, por exemplo, no Brasil, né, de que tem uma base agroexportadora, né, e a Venezuela vai um pouco que fazer um caminho inverso disso, né. Com a descoberta do petróleo, a Venezuela praticamente abandona a sua base produtiva agrária, né, primária, e quase que toda a seu sistema econômico, né, gira em torno da extração do petróleo, né. Então, rapidamente, a Venezuela vai passar por um processo de urbanização, né, e praticamente toda, né, boa parte, né, da sua força de trabalho vai migrar para cidades para fazer serviços terciários ou para trabalhar na empresa vinculada ao petróleo, enfim, né, em algum negócio vinculado ao petróleo. O que causa na Venezuela, eu acho que esse que é o ponto, né? O que causa na Venezuela é uma dupla dependência. Porque, veja, se eu falar para vocês que, né, se a gente conversar aqui, falar assim, olha, o capitalismo venezuelano é dependente, a gente vai falar, é óbvio, né? Assim, o capitalismo latino-americano é periférico, né? Nós estamos na periferia do capitalismo, coisa óbvia, né? No entanto, o caso venezuelano ganha uma particularidade porque ele é duplamente dependente, né? Porque, veja, ele é dependente para vender o petróleo no mercado externo, né? Então, quer dizer, o preço do petróleo, né, é baseado em variantes da qual a Venezuela não controla, obviamente, né? Em contrapartida, como a Venezuela não produzia mais nada, quer dizer, tem uma condição produtiva muito pequena, né, porque vai estar tudo vinculado ao petróleo, ela depende dessa renda do petróleo para exportar quase tudo, né. Então, ela é duplamente dependente, você percebe? Ela depende, né, para vender o petróleo e depende para comprar, né, praticamente tudo. O que faz com que a Venezuela esteja muito sujeita, por exemplo, a questões de desabastecimento, né? Se você tem, por exemplo, uma crise econômica, uma crise política, né, que uma parte da sociedade, uma fração da sociedade, né, que controla esse sistema de circulação de mercadoria, causa desabastecimento, porque é duplamente dependente, você percebe? Né? Então, acho que esse é o ponto, né? E o outro ponto é o seguinte, né? O petróleo é um bem natural. Sendo um bem natural, ele é um bem público, né? Por mais que a gente possa ter, né, a presença de empresas estrangeiras, etc., é um bem público. Um bem público controlado pelo Estado, né? Isso significa que, na Venezuela, o controle do Estado significa você controlar a extração do petróleo, que é a principal fonte de renda do país, você percebe? Isso faz com que o Estado na Venezuela, segundo o Fernando Coronil, que é um dos principais teóricos venezuelanos, né, os nomes mais importantes das ciências sociais na Venezuela, escreveu um livro chamado Estado Mágico, né, que vai colocar exatamente isso, de que o Estado da Venezuela é mágico, porque caberia ao Estado, você percebe, construir condições para a modernização do país, né. Então, controlar o Estado na Venezuela, de novo, isso serve para todos os países, né, principalmente na América Latina, aí, talvez uma coisa um pouquinho diferente, vai ser a reprodução da superexploração da força de trabalho, mas enfim, no caso venezuelano, é porque o petróleo é uma propriedade estatal, né, e os recursos provenientes do petróleo que vão fomentar a modernização venezuelana. Então, o Estado é mágico nesse sentido, segundo o Coronil, né, o que vai ensejar a teorização, por exemplo, do liberalismo, o que ele vai chamar, que é curioso, né, que é o liberalismo rentista venezuelano, né, que é o liberalismo baseado na renda do petróleo, que é um liberalismo que se apega ao controle do Estado, né. Então, veja, quando a gente diz, por exemplo, a gente vai ver isso depois, né, quando Chávez vence as eleições em 98, o que a gente tem na Venezuela é uma troca de grupos, né, que controlam o Estado venezuelano. E é esse Estado, é o Estado mágico, né, do Coronil que a gente está falando, né. Uma outra particularidade da Venezuela é o seguinte, a Venezuela é marcada por uma série de golpes militares até 1958, né, quando acaba a última ditadura militar na Venezuela, né,
e começa um período chamado Pacto de Ponto Firro, né? O que é o Pacto de Ponto Firro, de ponto fixo, né? É um período de democracia praticamente bipartidária, em que dois partidos, a AD e a COPEI, né, vão se revezar no poder na Venezuela. Né? Aqui é outro ponto importante, né, porque, veja, se você pegar os outros países da América Latina, né, se você pegar Brasil, Argentina, Chile, né, Bolívia, Paraguai, né, se você pegar esses países todos, entre a década de 60, 70 e 80, esses países estão passando por ditaduras, né? E a Venezuela não, a Venezuela é uma democracia, né? Pelo menos uma democracia liberal formal. É claro que essa democracia do ponto firro, ela não está fora, né, do espectro da Guerra Fria. Então, que você tem lei de segurança nacional, os partidos de esquerda são perseguidos, né, o Partido Comunista é fechado, enfim, né, você tem isso, mas, assim, dentro do pragmatismo legal, né, da democracia liberal, você tinha eleição, tinha partido, etc., né, enfim, né. Então, você tem essa perspectiva do Pacto de Ponto Firro, que vai começar a demonstrar as suas fragilidades, né, na década de 80 e 90 com as crises, né, com as crises que começam na década de 70, na verdade, né, no final da década de 70, depois da década de 80, crise do petróleo, né, a Venezuela é um país exportador de petróleo, né, a questão do Oriente Médio, etc., e aí você vai ter, né, uma crise da dívida na América Latina, e qual será, né, a solução que vai ser, né, defendida, principalmente pelos Estados Unidos, com o consenso de Washington, né, para a Venezuela e para a América Latina em geral? São as políticas de austeridade, né, de abertura de fronteiras, né, diminuição do papel do Estado, né, quer dizer, são as políticas neoliberais, e conhecidas como neoliberais, né, e como a gente sabe, essas políticas neoliberais de diminuição do papel do Estado, né, enquanto provedor, né, de serviços básicos, né, elas têm como consequência o empobrecimento, né, uma dificuldade das condições materiais de vida e tudo mais, né. Isso vai levar em fevereiro de 92, na Venezuela, a uma revolta espontânea, fica conhecido como Caracazo, né. O Caracazo, até hoje, a gente não sabe a quantidade de pessoas que morreram, né, nessa insurreição, né, que aconteceu em Caracas e em outras cidades da Venezuela, né. Ele começa por conta do aumento da passagem de ônibus, da passagem do transporte público, né, depois ele vai ganhando corpo, é chamada a polícia para reprimir, a polícia não reprime, a polícia se junta aos manifestantes, começa a organizar os saques, isso é sempre um péssimo sinal para quem detém o poder político, né, quando a polícia se recusa a reprimir os manifestantes, né, a situação quase sai fora do controle. Quem é chamado para reprimir é o exército, né, aí o exército reprime, aí é um banho de sangue, até hoje a gente não sabe, são encontrados até hoje valas comuns, né, nas periferias de Caracas, principalmente, com gente que morreu durante o Caracazo, né, isso em 92. Em 94, tem a primeira vez que o Chávez aparece, que o Hugo Chávez aparece com uma tentativa de golpe, fracassado, né, mas ele se torna uma pessoa pública aí, né, que vai conseguir se eleger em 98, quer dizer, a vitória do Chávez em 98, ela retrata, né, a crise dessas políticas, a falência dessas políticas neoliberais e a falência do Pacto de Ponto Firro, quer dizer, dessa democracia que revezava entre dois partidos, né, e que tinha como donos do poder aqui essa aristocracia venezuelana, né, que está vinculado aos negócios do petróleo, etc., né? E o Chávez assume, em 98, com a seguinte agenda, né? Ele vai colocar em prática o que ele chamava de uma política bolivariana, e ele é bem claro, eu acho que aqui tem uma confusão, né? O que mostra um pouco o que é a ideologia, né? Que é a hegemonia. O Chávez, ele vai dizer o seguinte, olha, a democracia, né, representativa, liberal, acabou na Venezuela. A partir de agora, a gente vai construir uma democracia participativa. Quer dizer, ele está rompendo
é óbvio que isso não é assim, né? Vocês entendem, né? Não, é óbvio que essa coisa não se dá assim, vai e faz, né? Tem tensões, etc., né? Mas a ideia dele é exatamente romper com essa democracia liberal, né? Representativa, e construir o que ele chamava de democracia participativa, né? Para isso, ele vai fazer, né, uma nova Constituição, essa nova Constituição vai ser aprovada, né, vão mudar um pouco o ordenamento político, e a última Constituição é de 1961, em 99 tem uma Constituição nova aprovada, e dessa nova Constituição previa a maior atuação do Estado na extração do petróleo. O que significa isso, né? Significava que o royalty, né, cobrado pelo Estado venezuelano, principalmente através da PDVSA, né, que é a estatal venezuelana que faz a extração do petróleo, para as empresas estrangeiras que atuam no país, ia aumentar para 16%, quase 17%, né, eles estavam pagando 2%, 1%, né, quer dizer, esse aumento de renda, né, vinculado ao petróleo do Estado venezuelano, seria utilizado para fazer as políticas sociais e redistributivas, né, que são conhecidas como as missões, né, as missões venezuelanas, que vão propor, assim, saúde, educação, né, esse tipo de coisa, né, subsidiar alimento, enfim, né, então, quer dizer, eles vão aumentar a participação do Estado na extração, né, do petróleo, e com esse aumento de recursos, vão financiar essas políticas sociais redistributivas, né. A gente vai ter também uma adoção de uma política externa na Venezuela, que o Chávez falava que era de sul, né, sul-sul, né, então aproximação com com os países latino-americanos, principalmente com Cuba. O Chávez, como ele era um cara que se dizia bolivariano, né, ele vai tentar retomar um pouco das teses do Bolívar, lá dos período de independência, né, de que a América Latina precisava passar pelo seu segundo processo de independência, né, e processo de independência esse, que deveria ser uma independência econômica, né, não só independência política, mas uma independência econômica, e que para isso seria necessário a união, né, entre os países da América Latina. É claro que isso vai acontecer num período favorável, né, onde você tinha governos que estavam mais ou menos alinhados com a Venezuela em outros países, no Brasil, na Argentina, né, no Chile, no Uruguai, né, na Bolívia, no Equador e tal. Você tinha aí esses países, então, que vai facilitar, né, essa aproximação. Então, ele vai trabalhar para fortalecimento de alguns organismos internacionais, o Mercosul, né, na qual a Venezuela vai adentrar, vai começar a fazer parte, a ALBA e a Unasul, né? E essas tentativas de integração, por mais que elas veja, essas tentativas de integração, elas são muito controversas, né? Se vocês pegarem, por exemplo, o livro do professor Fábio Luiz Barbosa, que é um ótimo livro, recomendo muito, que chama Uma História da Onda Progressista Sul-Americana. Esse livro aqui, ó, foi editado pela editora Elefante. O professor Fábio, da UFSCar, o diálogo debateu muito na tese, né, ele participou da qualificação e da banca de defesa do doutorado, a gente até hoje conversa bastante, a gente tem uma discordância em algumas coisas, né, mas, enfim, né, é saudável isso, né, e ele, por exemplo, questiona essa perspectiva de que a integração, né, da América Latina nesse período rompia com os interesses dos Estados Unidos, né. A meu ver, me parece que sim, né? Por quê? Porque os Estados Unidos estavam tentando, desde o final da década de 90, criar a ALCA, né? Que é a Área de Livre Comércio das Américas, né? E que, de alguma forma, o Mercosul, por exemplo, vai num outro caminho, né? E como os Estados Unidos vai tentar fazer para minar essas tentativas de integração? Ele vai tentar adotar acordos bilaterais, né? Isso aparece na documentação, muito curioso, né? Porque ele vai tentar acordos bilaterais. Então, acordo bilateral com o Uruguai para que ele saia do Mercosul, com o Chile, com a Colômbia, percebe? Né? Então, você tem essa forte oposição dos Estados Unidos, porque essa integração dos países latino-americanos, de fato, atrapalhavam os interesses imediatos dos Estados Unidos no continente, porque eles estavam querendo a imposição dessa área de livre comércio, né, alinhada com as políticas neoliberais, né. Quer dizer, aqui fica claro
né, nesse primeiro momento, que há um estranhamento entre os Estados Unidos e a Venezuela chavista, né? O Chaves, para você ver, né? O Chaves está na lista dos Estados Unidos como terrorista desde 94, né? Assim como estava o Nelson Mandela também, não é isso? Né? Como terrorista, né? Quer dizer, e como que os Estados Unidos estavam acostumados, aí tá, né? Como que eles estavam acostumados a resolver esse tipo de problema, né? Quando os países da América Latina elegiam, né? Políticos nacionalistas que tinham uma postura anti-americana, etc. Vai acontecer uma tentativa de golpe em 2002, né? E aí o golpe de 2002 é um golpe tradicional, né? Tanque na rua, percebe? Os caras prendem o Chaves, né? Os militares prendem o Chaves e entregam o poder para um cara chamado Pedro Carmona, que era como se fosse assim o Paulo Scaff venezuelano. Ele era era o presidente da Fedecâmeras, né? Que é como se fosse a Confederação dos Industriais, né, da burguesia venezuelana. O Carmona fecha o parlamento, né, e vai colocar um governo ali pró-Estados Unidos. Só 2 países reconhecem o governo do Carmona, né, os Estados Unidos e a Espanha, né, e começa a circular a ideia de que o Chávez havia renunciado, né, e aí que está o ponto, né. Uma das diferenças desse processo social venezuelano do processo, por exemplo, que aconteceu durante os governos do PT no Brasil, né, a meu ver, assim, né? Porque aí você tem uma organização, principalmente de rádios comunitárias, de jornais comunitários, né, das comunas, dos círculos bolivarianos, etc., nas periferias, né, principalmente das grandes cidades venezuelanas, principalmente Caracas, que começam a circular a ideia, né, ou a mensagem de que, olha, o Chávez não renunciou coisa nenhuma, né, ele está preso, né, e aí você tem uma insurreição que consegue reverter o golpe, é uma insurreição popular, o Chávez fica preso 48 horas depois do golpe, ele retorna, né, e é um baita de uma derrota, né, e não é só uma derrota para os Estados Unidos, é uma derrota para esse setor da sociedade venezuelana que havia sido afastado do poder político em 98, com base em eleições, né? E aí os Estados Unidos percebem uma coisa, que na Venezuela não seria possível adotar, pelo menos não nessa conjuntura, a gente não sabe mais para frente, né, mas agora, pelo menos 2002, não seria possível afastar o Chávez, né, através de golpes de Estado, de golpes militares, né, dessa forma. Então eles vão adotar uma postura, e que é isso que aparece na documentação, que já é antigo também, se você for ver o que eles fizeram no Chile, né, para derrubar o Allende também, antes do golpe militar de fato, né, mas você já tem essa organização no Brasil também, aqui, né, como chama mesmo? Aquelas, da Aliança para o Progresso, que financiava, né, as organizações, né, da sociedade civil, né, do que eles chamavam. Então você vai ter aqui a organização da sociedade civil venezuelana, né, que tem por objetivo impedir a construção de uma alternativa ao neoliberalismo na América Latina, né? E essa organização da sociedade civil, aí que está o ponto, né? Quem é a sociedade civil, né? A sociedade civil vão ser exatamente, os Estados Unidos consideram a sociedade civil apenas os grupos contrários ao Chávez, né? Então, eles vão financiar esses grupos, né? Então, você vai ter a NED, a USAID, a OT, né, que são instituições dos Estados Unidos, a Freedom House, né, vocês vão ter organizações dos Estados Unidos que vão financiar essa sociedade civil, treinar os caras, formar partido político, etc., para tentar mobilizar de dentro, entendeu? É aí que está curioso, né? Ele vai dizer o seguinte, olha, tudo bem, então quais são as brechas dentro da legislação proposta pelo Chávez que a gente pode utilizar para derrubá-lo, né? E é isso que os Estados Unidos vão tentar fazer, e é isso que eles vão construir dentro da Venezuela, né? É o que depois, Venezuela, nesse sentido, é um laboratório, né, dos golpes parlamentares, né, que vão acontecer primeiro no Paraguai e tal, e depois chega, inclusive, aqui ao Brasil. E é isso que a documentação mostra. Tudo bem? Opa, peraí. Deixa eu voltar aqui, desculpa, gente. Deixa eu voltar. Não quer voltar? Volta, filha. Aqui. Aí, eu queria comentar com vocês um pouco o que aparece exatamente nessa documentação, né? O que aparece é o seguinte, existe uma tentativa dos Estados Unidos
de impedir a construção na Venezuela do que eles consideravam uma alternativa ao neoliberalismo. Né? E como que isso se efetiva, né? Isso vai ser efetivado da seguinte maneira, por exemplo, vou dar alguns exemplos para vocês, né? O embaixador dos Estados Unidos, ele vai fazer uma visita, né, num bairro, né, da periferia de Caracas, de uma escola bolivariana, né? Aí o embaixador vai lá, né, isso aparece na documentação, ele vai lá, olha a escola e fala o seguinte, olha, a escola é boa, os meninos têm acesso à internet, o material é bom, etc., mas tem duas coisas importantes. Uma delas é a seguinte, você não tem na escola, você tem a bandeira de todos os países, menos dos Estados Unidos, né, o que é um problema. Segundo, quando eu fui visitar a escola, os meninos estavam aprendendo sobre a Constituição, então eles estavam escrevendo, assim, os parágrafos da Constituição. E terceiro, eu fiz o seguinte exercício para os alunos, perguntei para eles o que fazia deles uma pessoa boa. E eles responderam que o que fazia deles uma pessoa boa era ajudar a comunidade, ajudar a família. Quer dizer, elementos totalmente contrários ao que essa ordem neoliberal impõe, que é uma ordem ultra-individualista, né, concorrencial, vocês percebem? Né? Existe, por exemplo, uma reunião entre o presidente da Shell, o presidente da Petrobras e o embaixador dos Estados Unidos para discutir a construção da Petrosul, que era uma empresa de petróleo que contaria com capitais de todos os países do Mercosul, né? E o embaixador dos Estados Unidos é bem claro, ele diz o seguinte, olha, não pode rolar isso não pode acontecer, porque isso é muito prejudicial aos interesses do nosso capital, né, inseridos na América Latina. E nesse caso dessa reunião, né, o capital está ali, que é o cara da Shell, né? Então, quer dizer, vocês não podem fazer, né, essa empresa petroleira da América Latina, da América do Sul, porque senão vai atrapalhar as nossas empresas, né? Você tem a criação, isso que é mais louco, né? Você tem a criação de escolas de formação política, porque vocês sabem que durante o período Chaves, do Hugo Chávez, você tem uma série de eleições, né? O Chaves vence uma série de eleições, né, seguidas, né? E os Estados Unidos vão pensar, por que a gente consegue vencer as eleições, né? Então, eles vão criar escolas de formação política na Venezuela, né, para formar os opositores, para criar partido político. Então, você vai pegar, por exemplo, a formação do partido político do Primeira Justiça, que é o partido do Leopoldo Lopes, por exemplo, que estava na mídia aí outro dia, né, foi preso, etc. Ou do Capriles, né, que foi o candidato derrotado nas últimas eleições contra o Maduro, da Maria Corina Machado. Esses cursos de formação política eram feitos com módulos, né? Eles iam recrutar em escolas de direito, né, particulares na Venezuela, possíveis líderes políticos mais jovens que soubessem mexer com rede social, você percebe, para conseguir mobilizar uma parcela da sociedade contrária ao Chaves, né? E mesmo assim eles perdiam as eleições, né? Mesmo assim eles perdiam as eleições. Aí quando eles perdiam as eleições, eles jogavam a culpa em quem? Jogavam a culpa nas urnas eletrônicas, né? Ora, você viu agora, nas últimas eleições nos Estados Unidos, né? O Giuliani, que era o advogado, né? Agora foi cassado, parece lá a ordem dele, né? Mas que era o advogado do Trump, falando sobre a Smartmatic, que é a empresa que faz as urnas eletrônicas, falando que eram venezuelanos e tal. Isso desde 2004, 2005, os caras já falam isso na Venezuela, que a urna eletrônica não é confiável, porque eles perdiam as eleições, não é? Quer dizer, chega ao ponto de que eles vão dizer, quando a Bolívia começa, né, a pensar, a seguir, esse é um documento que eu vou mostrar para vocês se der tempo, né, enfim, né, que os Estados Unidos colocam assim, a diplomacia dos Estados Unidos coloca assim, olha, o Evo Morales não pode seguir o caminho venezuelano, porque o caminho venezuelano significa democracia em excesso, e democracia em excesso é ruim. Por que democracia em excesso é ruim, né?
Quer dizer, o que demonstra uma outra coisa também, né? Que as políticas neoliberais, a gente sabe disso, né? E aqui tem uma série de livros que vocês podem ler, né? Tem a Chantal Mouffe, a Wendy Brown, o próprio Dardot e Laval, né? São, enfim, né? Não precisa nem ser esses caras que são críticos ao neoliberalismo. Você pode ler os neoliberais mesmo, ler o Hayek, né? Eles não negam o Estado, né? Eles acham que o Estado tem um papel fundamental como garantidor da lei e da ordem, né? Quer dizer, o neoliberalismo não é o Estado mínimo, ele é o Estado mínimo para o mercado, é o mercado dentro do Estado, né? É o Estado mínimo para o mercado, mas é o Estado máximo para a repressão, para a violência, para mobilizar, não é? O fim de leis trabalhistas, né? E uma democracia, isso não é fácil de você impor, né? Não é fácil de você impor, porque isso necessariamente significa a perda de direitos, né? E é muito, para não dizer único na história, como aconteceu aqui, né, no Brasil, a população sair às ruas para fazer manifestação a favor do fim da aposentadoria. Em geral, isso não acontece, né? No sistema democrático, é difícil você impor essas medidas mesmo, essa razão de mundo neoliberal, né? Então, a democracia em excesso impunha limitações a esse projeto, né? Não é à toa que o Hayek dá aquela entrevista famosa, né, que está no livro do Chamayou, né, que chama A Sociedade Ingovernável, né, quando ele vai visitar o Chile do Pinochet, ele vai falar assim, olha, eu prefiro uma ditadura liberal do que uma democracia não liberal, né. Então, no fim das contas, né, o que a gente, né, consegue perceber pela pesquisa é isso, que a Venezuela representava uma alternativa ao neoliberalismo, isso obviamente não está fechado, está em disputa, isso está em discussão, né, mas a documentação acho que dá indícios disso, né, e que por isso foi alvo de oposição dos Estados Unidos. Para fechar, eu só queria dizer uma última coisa, o Danilo tinha me dado 40 minutos, eu sei que já passou, mas é a última coisa, porque eu acho que no final das contas, em 2019, eu não sei se vocês lembram, quando aconteceu aquela tentativa meio patética, né, de invasão à Venezuela, né, em Roraima e tal, né, que o nosso ex-chanceler foi lá e tal, vocês lembram disso, né? E eu estava, à época, acompanhando, né, o noticiário e tudo mais, e você via na TV quem é que estava, né, organizando aquela ajuda humanitária, né, entre muitas aspas, né, e você via os caras lá com o coletinho, né, da USAID, né, USAID, instituição dos Estados Unidos, que ajudava a formar essa sociedade civil opositora ao Chávez, né. O Guaidó, o cara que vai se autoproclamar presidente, ele é formado por esses grupos, formado por esses grupos de formação política financiados pelos Estados Unidos, né. Não à toa que, à época, vocês lembram, né, falavam que ele era o Obama venezuelano, isso aqui é uma loucura, né. Mas essa é a lógica, né? São tentativas de retirar, interromper esse processo político, social, econômico, tal, na Venezuela, por uma tentativa que, de uma forma não golpista, militar, né? Não porque eles não querem, mas porque em 2002 se provou que não seria possível, né? Agora, é importante ressaltar também que, primeiro, né, o Maduro não é o Chávez, a situação mudou na Venezuela, né? Hoje é uma situação bastante distinta, né, do que o período em que eu estudei, que foi até 2010, mais ou menos, né, então uma situação distinta, e dizer também que isso que ficou conhecido como Revolução Bolivariana, né, não é uma coisa essencialmente, não depende do Chávez, né, ela foi construída através de forças sociais, da qual o Chávez é resultado delas, né. Então, mesmo sem o Chávez, essas forças sociais que deram origem ao que ficou convencional chamar de Revolução Bolivariana continuam em movimento na Venezuela. Por mais que o país hoje sofra uma série de crises, né, econômica, embargo, enfim, né, elas continuam vivas por conta disso, elas independem do Chávez. O Chávez não é o criador dessas transformações, ele é resultado de uma força social que vem lá do final da década de 80, década de 90, de crises das políticas neoliberais.
Então, eu acho que era um pouco isso que eu queria apresentar para vocês, Danilo. Não sei se ficou de acordo aí com o que vocês esperavam, mas eu acho que é isso. Com certeza, Thiago. A gente que agradece aí pela oportunidade de conversar sobre esse tema, né, que tem uma presença muito forte no debate político brasileiro na atualidade, né? E, Thiago, a gente fica muito feliz porque nas últimas aulas a gente fez algumas leituras, né? Daqui a pouco, quando acabar aqui, a gente vai fazer um intervalo e vai pegar o texto do Fanon, né? Coordenados da Terra. Mas antes do Fanon, a gente leu o M. César, Discurso sobre o Colonialismo. Sim. E algumas passagens do César já está sinalizando a questão dos Estados Unidos, né? Quando ele está destrinchando ali a questão do discurso sobre o colonialismo. E também já dá para, em algumas passagens do Condenados da Terra do Fanon, a gente também consegue já, né, compreender, né, esse processo que você trouxe, né, da participação aí dos Estados Unidos financiando golpes, né, pela América Latina. E nessa última edição do Discurso sobre o Colonialismo, do César, que saiu pela editora Veneta, tem uma cronologia muito boa, né, que é metade do livro, praticamente, né? E mais para o final traz os exemplos dos golpes no Haiti, né? Que vai desencadear na ocupação lá pelo Exército Brasileiro, né? Sim. Quando os Estados Unidos já estavam ali envolvidos com o Iraque, Afeganistão e tal, e que vai desencadear num poder muito forte do general Heleno e das UPPs, né? No Rio de Janeiro. Então, acho que nesse sentido a gente consegue dialogar bastante aí com as leituras, né? Da última aula, e o legal é que você já trouxe o Perry Anderson, e porque semana que vem a gente já vai começar a ler o pessoal da New Left, né? Então é interessante que, sem planejar, a gente consiga conectar aí essas falas, né? Então, como é de praxe, eu vou abrir para a turma, né? Quem quer começar a fazer algum comentário, alguma pergunta, pode levantar a mãozinha ou ligar o microfone, fique à vontade. A gente tem o Gustavo Pessoa, mais alguém? Para fechar um bloco de 3? O Sidney e o Fernando, ok? Então, o Gustavo, depois o Sidney, depois o Fernando. Olá, boa tarde. Boa tarde. Tiago, parabéns. Assim, quando o Danilo, na primeira aula, ele passou para a gente o ciclo de palestras, e eu tive a curiosidade de pesquisar um pouco a respeito do teu trabalho. Algum tempo atrás, escutei um áudio assim, teu com o pessoal do Le Monde Diplomatique, de Guilhotina, e era uma tentativa de penetrar um pouco nas tuas ideias e no trabalho que você desenvolveu, de modo que, enfim, assim, de alguma maneira, assim, me preparei um pouco para esse momento, até porque esse é um tema que, assim, desperta em mim muita curiosidade. Eu, durante os últimos 6 anos, mais ou menos, eu fiz parte do setorial de relações internacionais do PSOL, e eu tive a oportunidade de discutir com um cara que talvez você conheça, que é o Gilberto Maringoni, que também trabalha muito a questão da Venezuela e que, de certa forma, ocupou alguns espaços até na mídia convencional, assim, nadando contra essa corrente, e até por isso, assim, adquirindo uma certa projeção, né, assim, repercutindo um pouco as suas entrevistas e as suas participações, assim, em organismos tradicionais que, por serem tradicionais, constroem uma visão sobre a Venezuela que é hegemônica e sobre a qual poucos têm coragem de se contrapor, né? Mas a minha pergunta para você, e eu não sei se você, na verdade, se o teu trabalho, assim, de alguma maneira, ele construiu uma resposta para isso, é que eu já penso há algum tempo, assim, que já tenho pensado há algum tempo sobre os países que são muito ricos em petróleo. Curiosamente, com raríssimas exceções, eles acabam não se tornando países ricos,
porque assim eles acabam desenvolvendo uma dependência muito profunda em relação ao petróleo, com raríssimas exceções, talvez a Noruega, que tem uma economia muito diversificada, a própria Rússia, assim, que em minha opinião talvez seja o país mais rico do mundo em recursos naturais, assim, vem aprofundando a dependência dela em relação ao gás, em relação ao petróleo. Então, assim, são países que acabam não diversificando as suas economias. E você precisa muito bem isso, que é na década de 20, quando o petróleo é descoberto na Venezuela, a Venezuela, de certa forma, rompe com um modelo econômico agroexportador e passa a desenvolver uma dependência muito grande em relação ao petróleo. Pois bem, vamos à pergunta. Assim, o Chaves, ele teve uma oportunidade histórica de romper com isso. Assim, romper, na verdade, com essa dependência desse modelo exportador de petróleo, diversificando a economia venezuelana. Mas ele aprofundou isso, sobretudo porque ele governou em anos em que o preço do barril alcançou patamares muito elevados. O barril chegava a ser vendido a 150, 160 dólares. Hoje o barril, na verdade, caiu profundamente, fora os boicotes que a Venezuela sofre, fora o investimento em outras fontes, em fontes limpas, a própria descoberta da técnica de exploração do xisto nos Estados Unidos. Enfim, assim, o teu trabalho, ele em algum momento coloca uma lupa sobre isso, assim, investiga assim o porquê do regime bolivariano não ter tentado uma alternativa ao petróleo, assim, de alguma forma ter aprofundado essa dependência e talvez por isso o próprio regime hoje pague um preço muito caro por isso. É isso, meu irmão, parabéns pelo teu trabalho e, enfim, a palestra foi muito legal também, produtiva para a gente. Valeu, Gustavo. Sidney. Beleza, valeu, professor Danilo. Parabéns, Tiago, né? Isso. Pelo seu trabalho. Eu não sei como é que você reage sentimentalmente ao escrever, porque eu lhe ouvindo já gera revolta. Tá entendendo? Depois que eu li Eduardo Galeano, só para relaxar, e também li um texto de Oliver Stone, que fala sobre a história dos Estados Unidos, aquele cineasta, o camarada é só revolta. E aí eu não vou perguntar diretamente sobre o seu trabalho, não. Eu queria só saber a sua opinião sobre a nossa história nessa visita que nós recebemos agora dos Estados Unidos, do diretor da CIA. O que é que você pensa? Porque a gente sabe que os Estados Unidos ele é hegemônico na política da América Latina e está interferindo em tudo. Interferiu, né, nesses últimos 20 anos, de 2000 para cá, em toda a política da América do Sul, deu golpe em tudo que é canto, e aqui não foi diferente. E agora, novamente, a gente recebe essa visita norte-americana. Qual é a sua opinião sobre isso? Até porque a Venezuela é um país de resistência à política norte-americana, e é uma ameaça essa política americana. E para a gente agora, como é que você vê e encara essa visita inesperada, ou talvez bem articulada, com o bolsonarismo? Fernando. Tiago, parabéns primeiro Obrigado, pela senhor. pesquisa. Não é meu objeto de pesquisa, mas quando se pensa em imaginário, enfim, sobre a Venezuela, me interessa muito, né? E aí eu tive acesso a um trabalho teu, procurei a ingerência estadunidense na Venezuela, chavista, e tentei ler um pouco da tua tese também. Aí, com base nisso, eu vou tentar falar rápido para otimizar o tempo. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre a base documental. Eu sei que você falou, né, sobre a Wikileaks aí, falou que é um portal simples, mas eu queria que você trouxesse mais, assim, em relação a uma análise, né, em relação aos documentos e como foi lidar naquele momento, porque pelo que eu percebi é uma documentação que você já vem utilizando há algum tempo. Então eu queria que você falasse mais. O segundo ponto é em relação à proximidade histórica que tu cita entre a Venezuela e os Estados Unidos, né? Eu fiquei curioso, né? Esse processo aí de relação no século XX, que, enfim, depois ocorrem as crises capitalistas entre 1980 e 90, enfim, a democracia acaba por ruir, né? Eu queria que você falasse um pouco mais em relação às suas impressões, né, desse ciclo, se surgiu algo novo, alguma questão nova. E, por fim,
primeiro capítulo da tua tese, você fala, né, em relação ao teu objetivo, né, o critério da sua seleção das fontes, que talvez seriam trabalhos que fazem um diálogo com a evidência documental, né, que vai estimular e aprofundar a questão da crise venezuelana. E aí fiquei curioso, se você não pretende mais assim à frente, não sei, analisar os discursos também do Chávez, porque você disse que é um estudo já do Romero Jiménez e que, enfim, que naquele momento não utiliza, mas hoje, né, muitas águas se passaram, de certa forma, em 2019, quando tu defendeu até hoje. Se você não pensa em analisar, enfim, dar a tua contribuição, a tua ótica sobre esses discursos. Era isso, parabéns. Tiago, pode ficar à vontade. Beleza. Bom, eu agradeço as questões. São muitas coisas, né? Tanto que o Gustavo, o Sidney e o Fernando fizeram. Eu agradeço também as mensagens aqui no chat, né? Todo mundo, a Verônica, o Dionísio, a Má, a Camila, Tamires, Brena, Érica. Agradeço de verdade aos votos aí, o Diego também. Bom, eu vou tentar responder aqui, né? Primeiro o Gustavo. O Gustavo citou, na verdade, o autor, que foi o primeiro autor que eu li sobre Venezuela, né? O Gustavo. Que lá na Unesp ainda, quando eu estava fazendo a graduação, que é o Maringoni, né? O Gilberto Maringoni. Ele é o autor, né? Naquela coleção da Unesp sobre revoluções, né? Ele é o autor da Revolução Venezuelana, né? Ele escreveu um outro livro antes da FAP, né? Da Perseu Abramo, né? Do PT, que é um livro sobre Venezuela, petróleo e tal, né? E ele foi talvez até seja, até hoje, né? O Igor Fuser também, né? Que é da Federal do ABC aqui, é outro cara que pesquisa muito sobre Venezuela, talvez ele seja até hoje a principal referência, né, bibliográfica no Brasil sobre Venezuela, talvez até hoje seja o Maringoni, né? E você está certo, o Gustavo, esse é o ponto, eu acho, da crítica feita à esquerda, né, pro Chávez, né, do chavismo. São muitas as críticas feitas à esquerda contra o Chávez, né, contra o regime chavista. Uma delas, por exemplo, né, só para situar um pouco a questão, né, uma delas é de que houve uma cooptação dos movimentos sociais pelo Chávez e depois pelo... Sabe por quê? Porque é que está o ponto, né? Eu acho que tem um ponto aqui. Eu comecei falando com vocês sobre a questão do Estado. Você falou que ocupou um cargo aí dentro do PSOL, não sei, desculpa, Gustavo, se não foi isso, tá? Então, essa é uma questão... Isso, né? Essa é uma questão que é o Estado. Porque, assim, é um pouco daquele duplo poder do Estado que o Lenin já discutia, que o Trotsky discutia, né? Lá da Revolução Russa, do Estado, né, com os sovietes, você percebe? Aqui, quando o Chávez vai propor a construção do Estado comunal, aí você tem uma tensão entre o Estado, que é o Estado capitalista, liberal, e esse Estado comunal, você percebe? Para um existir, o outro tem que deixar de existir. Mas aqueles que são responsáveis por construir esse Estado comunal, eles se aproveitam da burocracia do Estado. Aí vira ministro, vira secretário, e vai cooptando. Essa é uma das críticas mais importantes que são feitas à esquerda, né, contra o chavismo, né? E eu acho que é uma crítica bastante válida mesmo, né? Bom, eu acho que tem isso, né? O outro ponto é sobre a questão da dependência do petróleo. Eu acho que, de novo, você tem razão. O Chávez não mexeu na dependência do petróleo. Pelo contrário, como você disse, né, ele aprofundou essa dependência, né, aprofundou. E aí eu acho que tem uma questão, né? Eu acho que tem uma questão que é a seguinte, olha, era possível fazer, né, tendo em vista toda a conjuntura de pressão, porque você tem uma ideia, em 2004, o Brasil teve que, vocês lembram, eu não sei se você lembra, navios da Petrobras foram levar petróleo para a Venezuela, porque não tinha mais, teve o lockdown, né, a greve da PDVSA, que era toda aparelhada, né, pela AD, né, então, quer dizer, eu acho que esse é um ponto, assim, né, era possível fazer, né,
esse tipo de transição, eu acho que o Chaves tentou, tá, Gustavo? Eu acho que tentou, mas não foi bem sucedido, né? Quando eu estive na Venezuela, ainda durante o mestrado, eu fui fazer uma pesquisa na Universidade Central de Caracas, né? E eu fui visitar, por exemplo, algumas dessas tentativas de diminuir a dependência, né, venezuelana. Uma das tentativas, por exemplo, era a construção de fazendas, né, coletivas no meio da cidade. Então, assim, ó, porque como não tem alimento, né, eles têm que comprar tudo de fora, né? E você já tinha essas tensões, né? Porque o que acontece? O que estava acontecendo? Hoje eu acho que é de outra natureza a situação, mas o que estava acontecendo na época, né? Por volta de 2012, 2013. O governo venezuelano, né, subsidiou o preço do dólar. Então ele fez 2 câmbios, né? Uma política cambial dupla, né? E para quem exportava alimentos, essas coisas, o dólar era mais barato. Então, o que os comerciantes, não estou falando vocês entendem, né? Não estou falando comerciante do bairro, não. Estou falando, né, os grandes comerciantes, o empresariado venezuelano fez. Eles se aproveitavam desse câmbio favorável para comprar mercadoria bem baixa e vendia essa mercadoria na Colômbia, né? Aumentando a sua margem de lucro aí e gerando o desabastecimento na Venezuela, né? Então, eles tentaram criar, por exemplo, essas fazendas, né, coletivas no meio da cidade e tal, para produzir para o bairro, você está entendendo? E não foi para frente, né? A coisa não andou. Uma série de motivos aí, eu acho que tem essa questão dessa dualidade de poder mesmo, né? E que não foi bem resolvida na Venezuela, não foi mesmo, né? A política econômica. Eu acho que aí, depois, eu concordo inteiramente com o que você colocou, né? O aprofundamento dessa dependência do petróleo, né, resultou, né, na piora dos indicadores econômicos e não tô, talvez eu sou um pouco determinista, mas consequentemente na deteriorização dos indicadores sociais também, né? Enfim, não sei se eu respondi para você, mas eu concordo com a crítica nesse sentido, né? O Sidney colocou aí a opinião sobre a visita do chefe da CIA, né, do Sidney, no Brasil para conversar com o general Heleno e tal, né? Eu acompanhei isso hoje, eu confesso que eu não tive tempo ainda de ver com detalhes, né, o que houve, mas é estranho, né? Sou estranho, com certeza os caras estão aqui. Eu acho, Sidney, que se você, por exemplo, pegar os livros do Gessé, do professor Gessé, né, que vai trabalhar aí essa questão, né, da Lava Jato, né, principalmente. Hoje, ó, pra você ver, né, Sidney, hoje de manhã, eu até achei curioso, comentei com a minha esposa, eu tava escutando a entrevista do Ciro Gomes, você viu? O Ciro Gomes deu uma entrevista hoje para o Portal UOL. Aí ele foi questionado lá, né, o Cláudio sabe bem disso, essa imprensa hegemônica, né, como o próprio Gustavo colocou, que você colocou também, eles têm essa fixação, assim, né, cara, por essa tentativa de encontrar o que eles chamam de terceira via, seja lá o que isso seja, né, para pensar e tal. E aí eles questionaram o Ciro Gomes, falando assim, ô Ciro, mas você é contra a Lava Jato, né? Por que você é contra a Lava Jato? O Ciro Gomes falou, eu sou contra, porque acabou com as empresas do Brasil, enfim, fez lá aquele discurso tipo do Ciro Gomes, né? Aí os caras perguntaram assim, mas o Moro, então, ele era agente da CIA? E o Ciro Gomes falou, era. Hoje, ele falou, era. Hoje, o Moro presta assessoria para as empresas contratadas para a recuperação judicial das empresas que ele quebrou na Lava Jato, né? Eu acho que tem a ver com isso, você entende? Eu acho que isso é um movimento que está há bastante tempo, né? Você tinha, no caso brasileiro, o Gustavo citou a minha participação lá no podcast do Le Monde, e eu fui questionado no Le Monde sobre isso, né? Falou, tem documentação sobre o Brasil, né, no Wikileaks, né? E eu não posso responder que sim, porque eu não pesquisei isso, entendeu, Cid? Mas a minha impressão é que se você procurar, você vai achar, né? Você vai achar, se você procurar, você vai achar. E
E eu acho que é um pouco isso mesmo, né? Você tinha um protagonismo dessas empresas, né, brasileiras na época, não estou dizendo que são santas, nada disso, porque não são, a gente conhece bem a história, né? Mas que atrapalhavam os interesses, concorriam. Ó, eu sou de São José dos Campos. Não sei se você conhece, São José dos Campos é a cidade da Embraer, né? O processo que quase saiu, não saiu porque a Boeing, né, não topou, de privatização da Embraer, é uma coisa escandalosa, né? A Embraer estava sendo vendida por 5 bilhões, só o faturamento tinha sido de 15 bilhões, é uma coisa maluca, você está entendendo? E a Boeing é uma empresa dos Estados Unidos, né? Para vender o cargueiro K-47, já que é um cargueiro que só a Embraer faz, né? Quer dizer, essa é a nova lógica, eu acho, da coisa, né? Que é, de novo, por isso que eu gosto dos livros do Lars Schultz, né? Porque ele vai falar, ó, o que vale não é exatamente mais, é lógico que isso é sempre operacionalizado, né? A questão ideológica da luta anticomunista, né? O anticomunismo no Brasil é muito presente, né? Tá sempre aqui e tal, a gente tem um pouco disso, né? A gente, né? O Rodrigo Mota Sá, lá, o professor da UFMG, escreveu um livro bom sobre isso, né? Que chama Em Guarda contra o Perigo Vermelho, né? Da onde que vem o anticomunismo, vem do o anticomunismo no Brasil, né? Então a gente sempre vai recuperando esses fantasmas, né? Mas hoje a lógica é um pouco essa, né? De que, olha, o interesse do capital estadunidense se vê, né, prejudicado, e por isso que os caras estão aqui, né? Por isso que eles estão aqui. E eu acho que é isso, não sei se eu consegui responder a sua questão. Ô, Tiago, eu também, assim, tive a curiosidade de saber, porque a gente tem essa ideia do historiador sempre estar distante, estar indiferente, e não há uma militância objetiva ou tão direta. Se existe, é muito, não é, disfarçada ou muito cuidadosa. Aí eu queria saber também, ao escrever sua tese, o seu trabalho, né, quais foram os sentimentos, porque eu estou fazendo um esforço muito grande de me distanciar, e não consigo tanto, né, caiu na militância mesmo. E aí eu queria saber de você como é assim, o papel do historiador, né, o sentimento do historiador ao debruçar-se com a documentação e perceber e enxergar aquilo que basicamente quase ninguém enxerga, ou se enxerga é parcial. O seu sentimento em si. Então, o Sidney, eu acho que o seguinte, a gente ter uma perspectiva ideológica, né, não sei se é claro que a gente tem que ter um distanciamento, né, claro que sim, né, mas essa ideia também de que a gente vai conseguir se afastar do objeto completamente, ter uma postura quase positivista, né, da coisa, é um pouco ingênua ainda até, né, a gente não consegue ter isso, né, é isso que você comentou, né, nós somos movidos por essas paixões, né, por essa vivência, por essa experiência, pela a forma como a gente experiencia, né, o objeto, né. Então, assim, não é possível fazer isso. Eu acho que o que a gente tem que estar sempre preparado é para fazer a análise da fonte. Eu já entro um pouco na questão que o Fernando colocou sobre a base documental, né, de fazer a análise da fonte, da documentação, com a noção de que ela pode nos mostrar algo que a gente não quer ver, entendeu? É claro, eu acho que é claro que quem adota uma perspectiva... Não é tão claro, talvez, desculpa, estou falando por mim, né, mas assim, eu acho que, ao meu ver, pelo menos, quem tem uma perspectiva à esquerda, vê ou entende o que aconteceu na Venezuela com bons olhos, né? Então, eu acho que é uma tendência que a gente tem, por exemplo, relação dos Estados Unidos com a Venezuela, né? A gente vai tentar, de alguma forma, talvez, a gente espera encontrar que os Estados Unidos foi lá e boicotou e que não deu certo por conta disso e tudo mais, né? E eu não sei nem se dá para dizer que não deu certo ainda, eu acho que é um processo, como o Gustavo falou, né? Uma coisa que ainda está rolando, né? Tá em continuidade, né? Tá em movimento. E isso foi uma das coisas que eu encontrei, você entendeu, Sidney? Porque, de fato, não é, uma aproximação, né? O Danilo começou me apresentando falando isso, eu estudo Venezuela há bastante tempo, né? E a gente encontra muita resistência. Você citou uma coisa importante, né? Por exemplo, todo o meu trabalho, a minha pesquisa, ela é norteada pela ideia de imperialismo,
né? E é impressionante como a categoria de imperialismo, né, num determinado momento, foi jogada, foi escanteada, falando, não, o imperialismo não existe mais. Agora, aquela lógica da globalização, sabe? Não, a globalização, agora o imperialismo não existe, isso é coisa lá da Guerra Fria e tudo mais. E aí você vai ler, né, a documentação e aparece o imperialismo ali, né? Aparece a política colonial, o Danilo citou, o MSZ, isso, né? Os caras entendem a gente como colônia, né? E o que acontece? Aí você vai apresentar o trabalho, por exemplo, e aí a gente vê o quão conservador é, muitas vezes, a academia, né? E que não aceita esse tipo de categoria, mas por que não, né? Então, essa é uma tensão, eu acho, que está posta, né? E a outra é essa questão que o Gustavo colocou, de que a gente espera, né, que esperava uma coisa, né, eu acho que assim, a potência social, né, do que aconteceu na Venezuela era gigantesca, mas só que resultou no que o Gustavo falou, num aprofundamento dessas relações de dependência, né, e por mais, e aí que está o lance, né, e é aí que eu discuto, debato com o professor Fábio, que eu citei para vocês, é um livro muito bom, o livro dele, esse daqui, ó, A História da Onda Progressista Sul-Americana, é muito bom mesmo, vale muito a pena. Eu debato muito com ele, ele escreveu o prefácio da minha tese, da publicada pela Telha, e porque ele vai falar o seguinte, ó, tudo bem, os Estados Unidos estão lá, eu concordo, mas peraí, não dá para jogar responsabilidade nos Estados Unidos, né, por tudo, né? Então, quer dizer, você vai ter autor, por exemplo, vai falar que o Chaves foi o grande traidor da classe trabalhadora, etc., né? É o grande neoliberal, que eu discordo, mas tem essas tensões. Eu acho assim, sabe, Sidney, quando a gente se coloca, se dispõe, né, a pesquisar, primeiro, né, história do tempo presente, e segundo, história política, onde essas paixões ideológicas estão postas, a gente tem que estar disposto, né, a debater, né, e aí é isso, né, vai debater, vai ouvir um monte de crítica, vai ter que lidar com isso, né, e debater, eu acho que esse não é um problema, né, eu acho que até é saudável que a gente tenha essas discordâncias e que se envolva mesmo com o documento, né, com a pesquisa, né, é óbvio que sem perder essa objetividade que você colocou, mas vejo como uma coisa negativa, não. Tudo bem? Não sei se eu respondi, desculpa. Respondeu demais. Valeu, professor. Valeu, Silvio. Obrigado, cara. Isso, exatamente, Fernando. Eu acho que é um pouco isso, né? Ô, Fernando, Danilo, posso fazer uma pergunta, responder para o Fernando aqui? Dá tempo? Dá tempo, e se você tiver tempo, a gente tem mais 3 perguntas. Não, claro, estou à disposição de vocês aqui. Só falar com o Fernando aqui. O Fernando está fez uma pergunta sobre a base documental, né? Eu acho, Fernando, você sabe, que a gente fez um lançamento com o professor Felipe Narita, da Unesp, né? E ele, para ele, o que chamou mais atenção, né, na exposição dele, foi essa base documental. Por 2 motivos, eu acho, né? Eu acho que primeiro porque tem uma questão metodológica, que é aquela velha pergunta, né, do historiador, né? Qual fonte é válida? Toda fonte vale, né? Porque eu comentei isso na apresentação, né? Existe um movimento de deslegitimação das fontes do WikiLeaks, né? Porque elas não eram para ser tornadas públicas, né? Então, são fontes... Então, tem uma questão, né? E eu acredito que sim, penso que qualquer fonte é válida de ser estudada, né? Tanto que eu fiz a pesquisa, né? Mas, assim, a base documental, ela é gigantesca. Você faz uma pesquisa no site do WikiLeaks e ali você vai encontrar muita coisa, né? A questão é você conseguir, dentro da história, né, recente, né, da história contemporânea, da história do tempo presente aí, né, que o René Mon chama e tal, a historiografia francesa vai trabalhar um pouco isso, história política, né? Não é exatamente esse o ponto que eu trabalho, mas enfim, né? Eles também trabalham essa coisa, né? Da história do tempo presente, você conseguir analisar dessa documentação, né, os elementos da realidade, né, que estão postos ali. E, no caso da pesquisa, eu acho que a realidade, ela acabou
comprovando, você entende? Os elementos da realidade, eles se mostraram, né? Por isso que eu comentei com vocês a tentativa de invasão da Venezuela em 2019, né? Porque foi um pouco antes da minha defesa, né? Entende, Fernando? E aí eu tive esse embate na defesa. Eu não lembro se o Danilo estava. Você estava, Danilo? Desculpa, cara, eu não me lembro. Acho que estava, né? Você estava na minha defesa, né? Tava sim. Tava, né? Tava, O Danilo tava. E o professor, eu não me recordo agora, ele estava questionando exatamente isso. Olha, mas a documentação, né? Beleza, porque é uma documentação diplomática. Até que ponto isso é só o discurso, né? Até que ponto isso é só o discurso e, de fato, existe uma materialidade daquilo, né? E eu comentei à época, falei assim, olha, é só você ver o noticiário, né? Aconteceu agora uma tentativa de invasão à Venezuela e quem participa são os caras que estão na tese, né? Quer dizer, estão sendo preparados há bastante tempo, né? Então, eu acho que nesse ponto, essa base documental acabou servindo para ajuda a interpretar a realidade, né? Ajuda a entender a realidade, né? Essas relações, né? Entre Estados Unidos e Venezuela, né? E aí, eu queria completar a resposta, quando você perguntou sobre a proximidade histórica entre Estados Unidos e Venezuela, com um elemento a mais aqui, Fernando, que eu agradeço por você ter perguntado, porque eu acabei não comentando, que é a presença na América Latina da China e da Rússia, né? Principalmente nesse período no qual o Gustavo comentou, de boom das commodities e tudo mais, né, que ficou conhecido, né? E que ficou muito claro as disputas intercapitalistas na América Latina, né? Como os Estados Unidos via com muita preocupação a presença da China e da Rússia aqui. Vinham e vem ainda, né? Só você ver, por exemplo, a pressão que o governo Trump fez no governo brasileiro para impedir a compra da vacina, né? Que é produzida na Rússia, né? Então, você tem também essas disputas intercapitalistas, né? Que nos permitem interpretar e conhecer um pouco melhor essa lógica de como se dá a relação entre Estados Unidos e Venezuela, que não é uma relação de iguais, né, entre iguais, né, quer dizer, os Estados Unidos vão colocar ali os seus interesses. Para os Estados Unidos, a Venezuela é isso, né, uma fonte segura de petróleo, né, isso é super importante para a maior potência capitalista do mundo, né. Tudo bem? Beleza, obrigado, Fernando. Bom, então a gente vai fazer um último bloco, tá, Thiago? Beleza. A gente tem o Demerval, a Rose. Eu acho que é isso. Demerval e a Rose, né? Pronto. Pode ir, Demerval. Eu também, professor. Levantei a mão aqui. E o Cláudio, beleza. Primeiramente, elogiar o trabalho do professor Tiago, né? Obrigado, meu irmão. Muito bom. Na verdade, assim, por questão até mesmo de não ler, né? Eu confesso que eu sou leigo em relação à Venezuela, essas questões, mas o trabalho, né, do senhor fez esse despertar, né? Porque às vezes a gente acompanha os noticiários, né? A mídia, né? E a gente às vezes não vai ler, não busca. E esse trabalho aí fez repensar muitas coisas, né? Então, assim, o senhor citou ali no seu trabalho várias... No decorrer da fala, praticamente você respondeu, mas eu queria uma afirmação. O senhor levantou vários pontos, né? E dessas questões, né? Por exemplo, quando a gente pensa a Venezuela hoje, quando a gente olha hoje, porque eu tenho alguns contatos, né? Do meio da comunidade, né? Que já teve determinados momentos que foi preciso a gente ajudar financeiramente, né? Para poder eles se manterem, né? No caso são contatos, né? Colegas e amigos, né? E aí, assim, aí eu queria entender o ponto forte maior para essa situação. E aí esse trabalho que o senhor, né, essa tese aí fez repensar e a gente entender esse panorama, né,
É tanto que, quando o senhor estava falando dos Estados Unidos, né, que se declara essa ideia de Salvador do mundo, né, eu me lembrei no livro lá atrás, do século XVIII, o trabalho do Charles Box, quando ele fala, tem uma fala do padre Vieira, quando ele lembra ao soberano lá, ao rei, né, que Portugal foi dada a missão, né, por Deus, de propagar a fé. E deu no que deu, né? O padroado, etc. Aí eu me lembrei, né? Essa ideia no caso, a ideia eu me lembrei, né? E muitas vezes a gente não se lembra, mas a minha pergunta é o seguinte: eu queria ver, o senhor falou o senhor falou várias vezes sobre a política neoliberal, né? Sobre essa política. Então, assim, é, em suma, para que a gente possa ter uma ideia, eu principalmente, uma ideia assim básica, eu sei que são vários fatores, a globalização, etc., vários fatores, mas de imediato, assim, para quem entender, seria essa política neoliberalista americana, né? Essa ideia de. Praticamente o tema já diz, já responde, mas eu queria, assim, o básico, né? Essa ideia, porque para quem é leigo, né? E começar a ler, ele tem que ter uma noção, né? Um canal, né? Um norte, para a gente poder não falar coisa que não entende, né? Sim. Então, assim, essa política americana, quando a gente olha hoje a Venezuela hoje, né? A gente tem uma visão controvertida, né? Pelo menos tem uma visão controvertida, e ver um colega que a gente se encontrava nos eventos, e hoje tem que levantar, né, subsídio para que ele possa praticamente se manter, né, na família, né? Então, assim, é um algo que mexe, né, no cotidiano das pessoas, né? Então, realmente é uma política, vamos dizer assim, a política é uma palavra assim, fugiu a palavra, mas é uma política cruel, né? Cruel, cruel. Essa é a pergunta, não sei se o senhor entendeu. Tranquilo. Obrigado. Imagina. Rose? Olá, boa noite, né? Professor Tiago, foi Tudo massa bom? aí, o desenvolvimento aí da sua tese, né? Acho que é mais uma pergunta, assim, você tendo esse embasamento, né, do que aconteceu com a Venezuela e esse olhar de novo, né, assim, acho que os Estados Unidos, eles nunca deixaram de olhar a América Latina, né, com esse aspecto de colonizar, né, esse neocolonialismo, esse neoliberalismo, isso daí os caras já pensam. E a gente fica sempre, tem os textos dos anos 70 e diz, o império vai cair, estamos em 2019 e nada, né? E aí a gente tem a própria. Como é que você vê a influência tanto dos Estados Unidos na Venezuela, pelo esse processo, né, de golpe, e o processo no Brasil? Se você consegue visualizar algo, vamos dizer, fatores similares e dissonantes dessa perspectiva, assim, mas continuando nesse poderio sobre a América Latina, né? Queria que, se você pudesse tentar dialogar sobre essas questões. Obrigada. Imagina, eu que agradeço. Boa noite, professor, parabéns pelo trabalho, muito bom, muito instigante. De cara, já baixei aqui a sua dissertação, né, sobre Folha de São Paulo e o governo de Venezuela. Eu queria saber o seguinte, como foi esse acesso aos jornais para o seu trabalho? Como é que foi esse uso? Se você, o recorte de 2002 a 2005, né? Se nesse trabalho diariamente você ia lá ver as edições dos jornais, se teve alguma dificuldade de encontrar aquele mês ou aquele semestre de exemplares, porque às vezes acontece isso, a gente no arquivo e encontrar janeiro a março e não encontrar abril, não encontrar maio. E como é que
se aconteceu isso, como é que você fez esse trabalho? E por que, assim, a Folha de São Paulo? Por que a escolha da Folha de São Paulo? E a opinião, queria saber sua, o que acha de trabalhar a comparação de 2 discursos, de 2 jornais, sobre tal tema. Eu trabalho com 2 jornais, então eu queria saber a sua opinião, como é que é trabalhar com 2 jornais distintos, né? 2 grupos distintos, para desenvolver uma pesquisa. Então é isso. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Vou ler a sua dissertação. Já baixei aqui já. E é isso. Muito obrigado. Obrigado, Cláudio. Bom, posso, Danilo? Sim, Tiago, fica à vontade. Beleza, ó, agradeço as perguntas aí do Cláudio, da Rose e do Demerval. Se a Rose e o Demerval me permitirem, posso começar com a do Cláudio aqui, que ele está fazendo uma pergunta sobre o meu mestrado e sobre a questão das fontes, né, e no mestrado eu estudei a Folha de São Paulo e a cobertura da Folha sobre a Venezuela, né, e aí, o Cláudio, assim, tem 2 coisas eu acho que eu queria falar para você, sabe, sobre as perguntas que você fez. Primeiro, sobre o acesso aos jornais, né? Eu tive uma facilidade, né, nesse caso, porque a Folha digitalizou todo o acervo, né? Então, eu não tive grandes dificuldades para ter acesso aos jornais, né? Mas eu dou uma sugestão, assim, eu não sei se você me desculpa, assim, eu não conheço os jornais que você está analisando, né, ignorância minha, assim, peço perdão, mas é sempre legal você nunca deixar o negócio na nuvem, né, é sempre bom, se for, no caso, se for, aqui, né, o Danilo compartilhou aí do mestrado, se você tiver essa documentação na internet, é sempre bom você baixar e deixar no seu computador. Eu fiz isso com os arquivos do Wikileaks também, porque a gente nunca sabe quando isso vai sair do ar, né? Então, eu tenho tudo aqui. Eu tenho no meu computador e impresso. Porque se der problema, eu tenho impresso no meu computador e tal, né? Então, eu tenho... se eu fosse eu faria a mesma coisa, né? No caso, eu pesquisei os editoriais da Folha, né? E não só os editoriais, aí também o interior, né? A substância, de fato, o Danilo também fez isso, né? É sempre bom, né? Porque assim, eu comecei a pesquisar os editoriais porque os editoriais, eles são, né, a posição oficial do veículo de imprensa, né? No entanto, você sabe que a ideologia do jornal não aparece só no editorial, né? Então, por exemplo, você pega a Folha de São Paulo, é curioso, né? Porque a Folha fala assim, não, nós somos plurais, né? Não, jornal plural, etc. e tal. Aí, como que eles dizem que aparece essa pluralidade do jornal democrático e tudo mais? Né? Eu ia falar assim, na época que eu fiz, né? Porque você tem como colunista o Boulos, né? Então, o Boulos é colunista da Folha, mas, ao mesmo tempo, o Kim Kataguiri é também. Então, tem de tudo e tal. Não, mas peraí, mas não é só o Safatli, na época, escrevia na Folha. Então, você tem o Safatli, o Boulos, o Kataguiri, que não sei o que, né? Mas não é só isso, né? Assim, como que está posto, por exemplo, a ordem das matérias, o título das matérias, né? Quais são as categorias que eles usam, né? Então, na dissertação de mestrado, eu trabalhei com 2 categorias, de populismo e de democracia. Né? Quer dizer, como que a Folha entendia o populismo, como que entendia a democracia, entende? E porque daí esses conceitos, as categorias estão em disputa também, né? Agora o populismo voltou, né? Agora voltou o populismo, quando dizem populismo, não é mais o populismo lá do Vargas e tal, do Perón, né? Que é aquela do Beaufort, né? Política de massas, crise hegemônica, do Ottaviani e tal. Não é mais esse populismo que o pessoal está trabalhando hoje, né? Outra coisa, outro populismo, né? Quer dizer, uma reorientação da noção de populismo, né? E então, assim, eu peguei os editoriais, mas também a substância mesmo, né? Da onde vinham as matérias, porque eu lembro que a Folha era o único jornal que tinha correspondente em Caracas. Aí, depois de um tempo, o correspondente veio embora.
aí ele ficava reproduzindo as matérias da Reuters, né, que daí era a mesma coisa que vinculava no New York Times, no The Guardian, sabe, esse tipo de coisa, né? Então, assim, esse foi o caminho que eu fiz na pesquisa do mestrado. Aí você perguntou, por que eu escolhi a Folha também, né? Aí por 2 motivos. Um motivo pessoal, porque em casa, eu me lembro disso, que eu discuti isso com a Vera, que é meu orientador, o Danilo deve lembrar também, era porque a gente estudava junto lá. Antonieta perguntou isso também, o Danilo gosta dela, né? Porque a Folha de São Paulo era o jornal que eu tinha em casa, quando era jovem, né? Assim, né? Então, o jornal que sempre foi, meu pai sempre assinou a Folha, então eu sempre lia a Folha de São Paulo. Né? E o outro motivo é porque a Folha é um dos 3 jornais de circulação nacional no Brasil, né? O de maior circulação, por sinal, né? Os outros 2 é o Globo e o Estadão, né? O que me leva à sua outra questão, que se vale a pena comparar os 2 jornais. Eu acho que sim, vai depender do fôlego aí da sua pesquisa, né? Enfim, né? Eu acho que tem muitas coisas envolvidas. Acho que sim. Mas se você, por exemplo, não sei, não conheço os 2 jornais que você está estudando de novo, né? Mas, por exemplo, se você fosse estudar a Folha e o Estadão, por exemplo, eu não sei, precisaria ter que fazer análise, né? Mas a minha impressão é que você não ia encontrar muitas diferenças, não. Porque são 2 jornais da burguesia paulista, você percebe? São liberais e tal, trabalham mais ou menos na mesma perspectiva, né? O que também não tem problema nenhum, né? Para você fazer a pesquisa, tem nenhum problema, você chegou nessa conclusão, que os caras têm o discurso é parecido, né? Não tem problema. Eu acho que vale a pena você comparar, né? Aí você tem que ver o que você vai encontrar, né? Eu acho que vale a pena. Enfim. Ô, Cláudio, desculpa, Thiago, acho que o Cláudio, você pega um, é a Gazeta, né? Professor, um é a Gazeta de Alagoas e o outro é o Jornal de Alagoas. O Gazeta, Thiago, só para situar, Thiago, o proprietário do jornal é o próprio Collor. Boa, aí sim, hein? Gente boa. E o outro era o de maior circulação na época, né? Então, e é o que tem mais acesso. Digamos que o outro está no arquivo público, está no Instituto Histórico, e já a Gazeta de Alagoas não está no arquivo público. Não tem esse acervo no arquivo público do recorte que eu estou trabalhando, só tem no Instituto Histórico, ou no próprio arquivo da Gazeta que está fechado, né? Então, também existe esse acesso restrito à Gazeta, né? Já o outro, de Alagoas, é mais fácil o acesso e era o mais antigo em circulação na época. Mas não, super legal, né? Por estudar o jornal da família do Collor, né? Mas mesmo, né, o Cláudio, eu não sei, vou dar um pitaco aqui, cara, por favor, né? Se não for pertinente. Fica à vontade. Mas mesmo se você, né, não conseguir achar, por exemplo, tiver um hiato, né, e isso diz também muita coisa, né, sobre o jornal, né? Sobre o discurso, sobre a ideologia do jornal, o fato de eles não terem disponibilizado determinado período, enfim, né, isso diz muita coisa também, né. Então, acho que é uma dificuldade que você vai encontrar, mas mesmo que você não consiga ter acesso a essa documentação, acho que isso é fonte também, né, é uma forma de você fazer essa leitura, né, da questão. Mas super legal, parabéns pela pesquisa, vai ser super bacana, depois eu vou querer ler, para saber como que o jornal do Collor aí trabalhou o afastamento dele, né? Tudo bem, Cláudio? Eu não sei se eu respondi para você, beleza? Tranquilo, se eu tiver mais dúvida, manda um e-mail para você. Fica à vontade, valeu. Obrigado. A Rose, você perguntou aqui sobre as diferenças e semelhanças, né, no processo venezuelano e brasileiro. Eu acho que, assim, existem aproximações, claro, né? Eu acho que, assim, uma das semelhanças entre os 2 processos, aí eu imagino que você esteja falando sobre o período dos governos do PT, né? Principalmente do segundo governo Lula ali, primeiro governo da Dilma, né? Eu acho que há uma perspectiva mais plural, né? Então, eu acho que eles são próximos, né? Eu acho que, por exemplo, a Venezuela vai criar, né? O Chávez cria, por exemplo, o Ministério
específico para as mulheres, né, coisa que o Brasil também vai tentar um pouco fazer, né, eu acho que tem muitas aproximações na política externa, né, eles vão andar muito juntos nesse período, né, o Celso Amorim era o nosso chanceler, né, ele vai ter trânsito bastante grande dentro do Mercosul, da Unasul, enfim, né. Agora, eu acho que tem muita diferença também, sabe? Acho que é difícil de, assim, tem duas coisas, né? Uma delas é o seguinte, a gente comentou agora há pouco, Sidney comentou, qual que é a crítica que é feita, porque assim, crítica à direita, você vai ter as pencas da Venezuela, e que são justas, se você é uma pessoa de direita e tal, liberal, é óbvio que você vai fazer crítica, porque, né, você vai fazer crítica e tal, se for o neoliberal, esses ultraliberais, do Mises e tudo, você vai fazer um monte de crítica, tudo bem, pode fazer, justo, né, beleza. Agora, existem críticas também à esquerda, no caso venezuelano, e há críticas também, a gente conhece bem elas, né, há críticas à esquerda para a experiência brasileira, né. Se uma das críticas feitas à esquerda para a Venezuela é o que o Sidney bem colocou, de que o Chávez aprofundou a dependência do petróleo, enquanto que o ideal talvez fosse, né, você diminuir a dependência, quer dizer, mobilizar o aparato produtivo para mudar, né, a natureza econômica e social da Venezuela. Os governos do PT também sofrem muitas críticas, né, principalmente pela forma de inserção, a própria de inserção cidadã, né, que foi feita durante os governos. Olha só, vou entrar no meio aqui cheio de problemas, tomara que... Assim, tem gente que sabe, um monte de gente sabe muito mais que eu, sou só um curioso nisso, não estudo isso, né, mas é através das práticas de consumo, né. Então, assim, o Singer estuda isso, a Laura Carvalho, esse pessoal bem conhecido, né, estuda isso, né, e através das práticas de consumo, quer dizer, e aí entra no ponto do que o Demerval perguntou. Afinal de contas, o que é o neoliberalismo, né? Por quê? Essa é uma questão importante, porque, assim, a gente está acostumado a pensar assim, o neoliberalismo é o Estado mínimo. Isso não é, isso é ponto pacífico que não é, né? O neoliberalismo é Estado mínimo, eu comentei, né? Estado mínimo na economia, não é? Mas é o Estado máximo em outras coisas. É o Estado máximo repressor, carcerário, enfim, é o máximo nesse ponto, né? Agora, explicar o neoliberalismo também através de perspectivas apenas vinculantes ao Estado também não é suficiente, né? Porque o neoliberalismo vai passar a ser, por isso que eu uso o Dardot e o Laval, ele tende a construir uma nova ordem do mundo, uma nova razão do mundo. O Foucault estuda um pouco isso, os escritos sobre biopolítica do Foucault, enfim, né? Tem muita gente estudando isso hoje, né? Que pensa... tem uma outra autora que eu gosto muito, que é Ellen Woods, com o marxismo político, que é bem legal também, que vai trabalhar essa perspectiva. No Brasil, tem a economista da Unicamp, meu Deus do céu, esqueci o nome dela, que escreveu o Brasil Delivery, Leda Paulani, trata sobre isso, sobre o neoliberalismo no Brasil. O que é isso? O neoliberalismo é quando todas as esferas da vida social são norteadas por perspectivas concorrenciais. É essa lógica de que a gente é empresário de si mesmo, PJ, empresário de si mesmo, você está entendendo? E quando você se torna empresário de si mesmo, você não tem mais vida fora do trabalho. Quer dizer, você otimiza as relações de exploração do trabalho ao limite, muitas vezes reproduzindo padrões pré-industriais. Você percebe? E é isso, quando eu comentei para vocês, né, a lógica o documento, né, do embaixador dos Estados Unidos, que ele ficou chocado quando ele foi lá visitar uma escola venezuelana, né, e perguntou, o que te faz uma boa pessoa? E a criança falou, o que me faz uma boa pessoa é porque eu ajudo a minha comunidade, ajudo a minha família e tal. Isso é o inverso, você percebe, dessa lógica neoliberal, que é ultra-individualista, onde todo mundo concorre o tempo todo, né, que vem desde lá da Thatcher, né, do Reagan, tal, dessa turma dos Chicago Boys, né, da escola de Chicago, Paulo Guedes, que o Paulo Guedes gosta, não é isso? Né? Então, o neoliberalismo é isso.
percebe? E é nesse ponto que a minha impressão é que a Venezuela buscou uma alternativa. E o Brasil, eu não sei se foi tão alternativa assim. Porque quando a gente fala que o Brasil induziu, não é, uma inserção através do consumo, isso é neoliberal, né? Isso é neoliberal. Aí você pode, se tiver algum petista aqui, né, pode falar o seguinte, olha, mas isso era o que dava para fazer à época e tal, né? Pode ser, não estou dizendo que não era, não, pode ser que sim, pode, enfim, tá aí, né, para a gente discutir, debater e tal, né? Eu sou um petista bom, viu? Então, assim, não é? Pode ser que sim, tá aí para a gente debater. Mas eu acho que essa é uma diferença fundamental. Por exemplo, sabe, o Rose, lá na Venezuela, eu me lembro, tinha em toda esquina, vai parecer exagero, tá? Eu vou exagerar para fazer o meu ponto, vocês entendem isso, né? Toda esquina tinha uma livraria do Sul. O que era a livraria do Sul? Eram livrarias onde o Estado venezuelano editava obras de teóricos latino-americanos quase de graça. Você chegava lá e comprava lá o Veias Abertas da América Latina, comprava o Emi Sader, viu, Sidney? Tinha muito livro do Emi Sader lá, livro do Gramsci, que não sei o que, você ia lá e comprava baratinho, assim, todo lugar tinha, né? Isso daí, você pode dizer que tem um monte de problema, e tem mesmo, mas de forma torta, de forma errática, você tem uma formação, né? Uma formação política, né? Não é só pelo consumo. Isso porque a Venezuela é super consumista. Não estou falando que não é, não. A primeira coisa que me falaram quando eu pisei lá, falou assim, você veio aqui tentar achar um lugar socialista, você veio para o lugar errado, não tem nada socialista aqui. Né? Mas só que se colocava de uma forma alternativa a esses valores, me parece, você entende? Por mais que não tenha tido todos esses problemas aí que o Demerval colocou, né? Mas me parece que você teve uma tentativa, né? E olha, eu ouso dizer que até hoje o Maduro não é Chaves, é outra coisa, né? Que até hoje o Maduro não caiu por conta disso, né? Porque é isso que o Demerval falou, você tem uma situação ruim na Venezuela hoje, né? Eu acho que isso é inegável, não dá para dizer, não, a Venezuela é paraíso, não é óbvio que não. Então, você tem todos esses problemas. Agora, né, Demerval, eu acho que tem uma outra coisa, né? Eu vou dar um exemplo para você. Eu falei para vocês agora há pouco que eu moro em São José, hoje eu moro em São Paulo, mas eu sou de São José dos Campos, é uma cidade do Vale do Paraíba, né? Do interior de São Paulo. Danilo conhece. E São José, e vocês sabem que o interior de São Paulo é um lugar, super reacionário. O interior de São Paulo é tenso, assim, aqui, se bobear, você acha bandeirante ainda, apresando índios, indígenas, é super conservador o interior de São Paulo, super conservador. Né? E o prefeito de São José é um cara do PSDB, vocês sabem que o PSDB reina, né, em São Paulo, né, o PSDB reina. É um cara do PSDB. E a esposa dele, em São José, adotou uma família venezuelana. Então, ela manda dinheiro todo mês para uma família venezuelana. Você percebe o quão absurdo é isso? Ela acha que vive aonde? Você percebe? Tem um monte de gente passando fome em São José, mas ela quer ajudar o pessoal na Venezuela, você entende? Aí ela fala assim, não, porque daí outro dia um ex-aluno falou assim, eu encontrei um venezuelano na rodoviária, ele me contou coisas terríveis da Venezuela. Tudo que ele contou deve ser verdade. Não estou duvidando dele, não conheço o sujeito, mas deve ser verdade, não vou falar que ele está mentindo. Mas dependendo de quem eu conversar no Brasil, ele vai falar que o Bolsonaro é o melhor presidente da história. Você entende? O fato do sujeito ser do país não significa que ele entenda o que está acontecendo, ele tem uma perspectiva, não é? Não é? Tem uma perspectiva. Se eu vai conversar com o Alexandre Garcia lá e pergunta, ei, Alexandre Garcia, o que você acha do Bolsonaro? Ele vai falar maravilhas para você, vai achar que tá ótimo, você tá entendendo? Não é? E aí você vai falar, porque ele é brasileiro, um senhor de idade e tal, tem experiência, ele sabe o que ele tá falando. Não, né, meu? Não estou dizendo que as pessoas não é isso, né? Estou colocando que às vezes um relato em particular e tal
não determina, né? Eu acho que a gente precisa ter uma conjuntura maior, né? Mas eu concordo com você, Demerval. Eu acho que hoje a situação venezuelana é muito diferente da quando eu estudei, né? Lá. E fiz as pesquisas sobre a Venezuela. A situação hoje, houve uma degradação, né? Da situação social, econômica. E aí há um balanço, né? Eu acho. Há um balanço da postura externa, da indução externa a essas crises. Então, a gente sabe, até hoje, por exemplo, a Inglaterra está segurando o carregamento de ouro que tem da Venezuela, de bilhões. Tinha um embargo que não deixava a Venezuela comprar vacina. No meio de uma pandemia, um embargo, uma loucura, né? É uma loucura. Então, tem esse balanço, mas tem situações internas também. Tem uma fragilidade do governo. Eu acho que hoje, a gente discute muito isso, né? Eu acho que hoje é complexo falar que a Venezuela é uma democracia. Eu acho que também é complexo falar que é uma ditadura, mas democracia é complexo. Aí você tem a pergunta, né, do Gustavo, que citou o Maringoni. Uma vez eu participei de um evento com o Igor Fuser, Gustavo. E o Igor Fuser, ele, né, professor da Federal do ABC, aqui em São Paulo, ele falou assim, não, tem que ir na margem da lei mesmo, mas não pode deixar esses caras voltarem para o poder na Venezuela e tal. É uma postura, né? Para ele, é o seguinte, se deixar, os caras dão um golpe. O PT no Brasil, Sidney, não é isso? Ficou dentro da normalidade democrática, dançou, né? A gente viu o que aconteceu, né? Não estou falando como outro dia falaram aí, que tem que resistir, então não é isso que eu estou dizendo, mas estou colocando as questões, né? Entende? Então, assim, eu acho que é esse balanço que a gente tem que ter muita calma, né, para entender, né, que são questões externas e questões internas também. Nenhuma das duas explica tudo, né? Eu acho que são um balanço. Beleza? Já vi que eu vou ter que trazer o Thiago pessoalmente para fazer outra atividade. É só você me chamar, você não me chama para ir na sua casa? Agora que a gente já estava com a primeira dose. Ô, Thiago, queria te agradecer aí a oportunidade de conversar, né? Já estouramos o tempo aí das 2 horas, né? E, no mais, dizer que da próxima vez eu espero que seja presencial o nosso encontro, né? Aqui na UFAL, aí em São Paulo, São José, né? E que talvez algum dia a gente possa apresentar pessoalmente algum evento de história, né? A turma está começando agora, então acredito que oportunidades não vai faltar. Então é isso, pessoal. Obrigado. A gente vai dar um